Santificar o nome do Senhor não é acrescentar nada àquilo que o Senhor é. Mas santificar o nome do Senhor é para que o Senhor nos santifique cada vez mais. Para que o Senhor acrescente em nós aquilo que é necessário para que nós possamos, ao final das contas, dar cabo de uma existência autêntica. O livro que nós ouvimos hoje da palavra do Senhor do Antigo Testamento, o livro do Levítico, que pertence ao Pentateuco, ele, quando foi escrito para apresentar instruções aos levitas, aos sacerdotes, para que eles pudessem comportar-se, agir, manusear corretamente as coisas sagradas e os ritos. Ele foi mais ou menos ali do pós-exílio, e ele fez questão de dizer que além do pecado da injustiça, do pecado das nossas atitudes, ele quer lembrar para nós também que às vezes podemos pecar desrespeitando as coisas sagradas. Por isso que na primeira leitura de hoje, o autor sagrado insiste em dizer: respeitem as coisas santas. E às vezes nós precisamos ser recordados disso. Às vezes, por estarmos muito perto do sagrado, nos acostumando, e às vezes nesse se acostumar banalizamos. Deixamos de ter aquela atitude que não deveríamos deixar de ter, de respeito ao sagrado. Dentre as coisas santas a serem respeitadas, a principal dela, o próprio nome de Deus. Santificado seja o vosso nome. Na primeira leitura, mais de uma vez, ela insiste em dizer a nós: não profanem o nome do Senhor. Porque a cada vez que nós profanarmos o nome de Deus, a cada vez que assim realizarmos, nós estaremos caindo numa atitude de desrespeito. E o povo semita, o povo judeu, tem muito a nos ensinar sobre isso. Tanto é que são eles mesmos, os judeus, por exemplo, eruditos, estudados, estudiosos, eles nem escreviam e nem pronunciavam o nome de Deus. No lugar de usar um nome para Deus ou pronunciar, usavam de substitutos, como Adonai, por exemplo, como Hassem, o nome. Tanto é que o segundo mandamento nos orienta a não tomar o nome de Deus em vão. Mas ao contrário, a nossa relação com o Senhor, que passa pelo seu nome, é uma relação que nos deve levar a uma atitude de profundo respeito ao sagrado. Não tomar o nome de Deus em vão nos proíbe, por exemplo, de termos atitudes como blasfêmia. Na Itália é muito comum
O povo aí que é italiano e tem descendência italiana sabe disso. Os padres também, que já passaram pela Itália, sabem disso. Toda semana, se não mais de uma vez por semana, o italiano senta no confessionário para dizer: ó bestemmiato, cometi uma blasfêmia. Dio porco. E por aí vai. Talvez nós devêssemos, muitas vezes, nos reeducar nesta relação com o nome de Deus. Mais do que, às vezes, blasfemar, às vezes fazemos uma coisa pior. Fazemos uma coisa que se chama adjuração, que é induzir alguém, em nome de Deus, a fazer algo ou a não fazer algo. Portanto, quando nós tomamos o santo nome de Deus em vão, podemos estar usando desta forma para, usando dele, servindo dele e de seu nome, levar as pessoas a isso ou aquilo. Talvez por isso que o correto é o seu sim seja sim e o seu não seja não. Talvez o correto seja, e por isso seja o correto, é jamais prometer alguma coisa em nome de Deus. É jamais jurar por Deus. Desta forma, meus queridos e queridas, quando nós dizemos santificado seja o vosso nome, a primeira coisa a lembrar talvez seja essa: o do respeito para com o nome do Senhor, porque Ele é santo. E aquele que aprende a respeitar o nome do Senhor e a não tomá-lo em vão, porque Ele é santo, tem que lembrar que, à medida que ele assim o faz, respeitando o nome do Senhor e sagrado, ele também é impelido a respeitar aquilo que é sagrado da parte de Deus. Se eu aprendo a respeitar que o nome do Senhor é sagrado, eu aprendo a respeitar as coisas sagradas criadas pelo Senhor. E não há nada mais sagrado criado pelo Senhor do que a própria pessoa humana. Não adianta nada dizer santificado seja o vosso nome, se depois nas nossas relações a santidade desse nome não santifica os nossos comportamentos. Deus, a Ele eu não preciso acrescentar nada, e nem o acrescento quando o chamo de santo, o santo dos santos, ou santificado o seu nome. Mas santificar o nome do Senhor não é outra coisa do que buscar a minha própria santificação. Porque quanto mais santifico o nome do Senhor, mais aprendo a lidar com respeito. E deveria ser que isso devesse ser estendido também ao respeito das coisas sagradas que o Senhor criou. E não há nada mais sagrado do que aqueles que foram feitos à imagem e semelhança do Senhor. Na literatura, há gente que diz: o outro é a face de Deus. Se o nome do Senhor é santo, aquele que é a imagem do Senhor precisa, assim como o seu nome, ser respeitado. Olhando hoje a palavra do Senhor no Evangelho de João, aparece
a identidade do Pai, a identidade de quem é o Pai, quem Ele é, em que consiste a sua obra. E a identidade do Pai é revelada por Cristo. É o próprio Cristo que diz no Evangelho de São João de hoje: tudo que é meu é teu, ó Pai. E tudo que é teu é meu. É por Cristo, é com Cristo, e é em Cristo que nós entendemos por que o nome do Senhor é santificado. E isso acontece por causa das obras que o Pai realiza por meio do Filho. A cada encontro de Jesus com pessoas que precisavam ser acolhidas e amadas, Jesus ia santificando o nome do Pai. E eu tenho medo, sabe, de às vezes como padre, eu não ser aquele que contribui muito para a santificação do nome de Deus. Principalmente quando como padre talvez eu acabe tratando alguém mal. E alguém possa lá no íntimo do seu coração dizer assim: mas é assim? É assim que se comporta o servo de Deus? Será que quando isso acontece, contribuo eu para a santificação do nome de Deus? Cada vez que Jesus fez o que fez, Ele foi mostrando, foi ensinando por que o nome do Senhor tem que ser santificado. Quem permanece em Cristo, quem permanece nas obras de Cristo, é santificado em nome do Pai. Por isso, a prece de Cristo: Pai, guarda-os em teu nome. Nos lembra o cardeal Tolentino, citando Santo Agostinho, disse assim: a santificação do nome de Deus é a nossa santificação. A santificação do nome de Deus é a nossa santificação. Ao dizermos que o nome de Deus é santificado, estamos falando daquele que é perfeito, daquele que é inapreensível, daquele que é feito para ser contemplado. Que nós possamos juntos, como cristãos e cristãs, lembrarmos que o nome do Senhor, que é santificado, deve nos santificar. Não podemos apenas dizer: Pai nosso, santificado seja o teu nome. Deveríamos talvez acrescentar a esta frase e dizer: Pai nosso, santificado seja o vosso nome, Senhor, através do seu nome santificado. Santifique este ser que ainda precisa muito para alcançar a santificação. Amém? Amém.